A mente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, um movimento para a expansão da consciência e inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje será Tela Mental, descubra a sua importância. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante. Por quê? Você irá descobrir pela física da consciência o como que vai mudar a sua vida e a técnica da tela mental, que já foi utilizada por muito tempo, por muitos séculos pelas escolas iniciáticas. Você vai perceber que é fundamental para você mudar a sua própria vida. O tema tela mental ele é muito importante porque está muito ligado à questão da fé. E aí vai um elemento muito essencial para você compreender. A palavra fé não é acreditar. As pessoas confundem fé com acreditar. Não é. Fé é certeza. Existem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho fé, mas... Não tenho mas. Fé é certeza. E o efeito da tela mental na sua vida só dará resultado se você tiver a plena certeza. É uma técnica utilizada através do poder da sua mente. Bom, para explicar um pouco a tela mental, eu vou usar uma metáfora. A metáfora é o seguinte. Imagine que você é um ser. É um ser que está lá no reino espiritual, lá no seu plano espiritual. De repente, chega um anjo, e fala assim, olha, chegou a hora de você ir para o planeta Terra e passar por uma experiência. A metáfora que eu irei fazer é do tipo, você vai para um cinema, você é um ser divino que nesse momento, aqui na face da Terra, está vestido com um corpo. Esse corpo que você tem, essa pele que você tem, é uma vestimenta, uma roupa que você tem. Mas na verdade você não é essa roupa, você é o que está dentro dessa roupa. Você vai para um cinema. Só que é um cinema quântico. Nesse cinema, você é o protagonista e também o roteirista. E aí, existe uma grande tela. Uma tela mental. Nessa tela, você vai se projetar. Nesses dias atrás, nós falamos sobre a glândula pineal. E a glândula pineal é um grande projetor, um grande projetor aonde você vai projetar dessa tela a sua vida. É uma espécie de experiência através dessa tela. Toda a sua vida, desde o início, quando você era criança, depois você cresceu, ficou adolescente, tudo está nesta tela. Só que tem um detalhe. Quando o anjo falou para você ir para esse cinema, aonde você montaria uma grande tela mental, e essa tela teria a experiência da sua vida aqui na face da Terra, ele te disse o seguinte, 90% do que você vai projetar nesta tela é um roteiro pré-estabelecido, diante das suas memórias acásticas e das experiências vividas e experimentadas no passado, que se chama karma. E 10% você vai poder alterar o roteiro da sua vida. 10% é o que nós vamos chamar de Dharma. Karma é ação, uma ação meio que pré-determinada. E Dharma é 10%. A tela mental, ela entra exatamente nesses 10%. E esses 10% pode fazer toda a diferença desse filme que você vai experimentar. O tempo do filme, você já sabe, pode durar um mês, um ano, 10 anos, 20, 50, 80, 100 anos. É o tempo da sua vida. Quem vai trabalhar nesse filme? Quem são os artistas desse filme? Você é o protagonista. Mas você vai ter alguns artistas importantes, que nós podemos chamar de pequena esfera. É a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro. Então, esses são quem? Esses são quem? Os artistas principais do seu filme. Mas na plateia vai ter um monte de gente.
são todas as pessoas que irão assistir o seu filme, mas também irão participar do seu filme, porque é um filme quântico. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que na vida você encontrará, né, durante a sua vida, os momentos, o seu patrão, o seu amigo, aquela professora, ou seja, todo mundo você vai encontrar dentro desse cinema. E todos terão um papel, alguns coadjuvantes, outros com um pouco mais de importância, mas todos eles farão parte do seu filme. Por que eles farão parte do seu filme? Porque eles são executores do seu destino. Guardem essa frase, executores do seu destino. Esse é o grande roteiro na qual você vai colocar na tela a sua vontade, o seu desejo real. Para isso, nós vamos trabalhar um pouco mais qual é o conceito do seu desejo real, da sua vontade. Nós falamos nesses dias que existem duas formas de energia. Uma energia elétrica que praticamente coordena o seu plano físico e o seu plano astral. E existe uma energia magnética que coordena o seu plano mental e o seu plano espiritual. No plano físico e plano astral, na verdade, essa energia elétrica, ela tem uma espécie de cronologia. O tempo é o tempo cronos. Cronos, em grego, equivale a cronologia. Já o seu plano mental e o seu plano espiritual, ele segue um tempo kairos, que é o tempo de Deus. É um tempo magnético, que não precisa de tempo e espaço, é automático. Essa é a principal diferença entre aquilo que acontece sem você utilizar a tela mental e aquilo que acontece você utilizando a tela mental. Mas a tela mental, ela tem algumas propriedades fundamentais. E nesse aspecto nós vamos trabalhar um pouco a questão da fé. Como eu já disse, fé não é acreditar. Fé é ter certeza. Para os gregos, a palavra fé, você só tem fé se você atingir a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a possibilidade de você fazer boas escolhas. E mais do que isso, sabedoria, para você ter sabedoria, antes você tem que ter conhecimento. Portanto, para você utilizar a tela mental, você precisa ter fé, ou seja, certeza, e a certeza só vem com a sabedoria. E para você ter sabedoria, você precisa se autoconhecer. E por isso é importante a expansão da consciência. A palavra fé, em grego, ela na verdade era um verbo. Em grego, fé é um verbo. Quando foi traduzido para latim, foi traduzido para a palavra fidelis. Fidelis significa fidelidade. Portanto, a fé é a sua fidelidade a uma força maior, ao Pai, ao Deus que tudo criou neste universo. E olha que interessante. Para você fazer parte do seu filme, vamos considerar que o filme é a sua história de vida, você teve que descer 7 céus. Lembra que eu falei que você é um ser multidimensional? Significa que você vive em 7 dimensões. Quando você desce 7 céus, na verdade, quando você estava no mundo espiritual, você já estava no 4º céu, que é a 4ª dimensão. Mas quando você desce para a 3ª dimensão, na verdade você vai descendo os 7 céus até chegar à primeira, você se torna um átomo, de um átomo você vai tornar uma célula inata, que é a primeira célula do corpo, e assim até você crescer e formar um corpo físico. Na verdade, o fato de você já ter uma vida multidimensional, tudo que vai acontecer nesse filme já aconteceu. Ou vai acontecer, mas na verdade quando está passando na tela é apenas uma experiência daquilo que já está gravado
no rolo, naquele rolo do filme, já está gravado. Só que a diferença de um filme tradicional para o filme que nós estamos falando é que o filme é quântico. Portanto, ele pode ter infinitos finais. E quem que vai determinar esse final? Se vai ser um final belo ou feio, se vai ser um final grande ou pequeno, se vai ser um final bom ou mal, é exatamente a sua mente. É exatamente você que vai definir o seu final. Por isso tem 90% de filme já pré-determinado, que é o seu karma, e tem 10% de dharma. E esse dharma dá a possibilidade de você alterar o próprio filme da vida. Tudo isso é importante. Por quê? É o seu dharma que define o enredo do filme. Por exemplo, pode ser uma comédia, pode ser um drama, pode ser uma aventura, um grande romance, pode ser um filme de terror, filme de guerra, pode ser um filme, sei lá eu, de documentário, porque você se torna um grande cientista. Você, no seu dharma, vai definir qual é o roteiro final do seu filme. Tudo isso é muito importante para você compreender como funciona a tela mental. Portanto, a tela mental vem da fé. E a fé, para o latim, em grego, fé é um verbo. Verbo significa uma ação. Infelizmente, na língua portuguesa, a palavra fé não é verbo, porque se for conjugar o verbo fé, seria assim: eu fé, tu fezes, ele fede, nós fedemos. Então não dá certo, né? Você pode ver que, infelizmente, na língua portuguesa, a palavra fé não é verbo, mas em grego era verbo. Verbo significa ação. E quando a gente fala que tem fé, é que você tem certeza que aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade, vai acontecer. Como você é um ser multidimensional e o Deus que é o comandante da sua vida, que na verdade é o seu Deus interior, porque você é Deus também, não é isso? Na sétima dimensão, tudo já aconteceu. Você é que vai escolher apenas o roteiro que você vai definir para a sua vida. Fé é certeza. Infelizmente, as religiões acabam dizendo que fé é acreditar. Está errado. Fé não é acreditar. Fé é ter certeza. Por esse erro de colocação, o que acontece? Você na vida tem alguns problemas. Problemas de prosperidade, problemas de laços afetivos desajustados, problemas em família, problemas nos relacionamentos, você tem problema de saúde, você tem problema também na execução do seu poder mental, você não consegue fazer a sua tela mental acontecer. Por quê? Porque ao você trocar a palavra fé, que é certeza, por acreditar, você automaticamente gera o quê? Dúvida. Você tem dúvidas. E a dúvida, quando ela não é resolvida, quando você não resolve os problemas, ela gera na sua vida a incerteza. Portanto, ao ter dúvida, você cai no mar das incertezas, no oceano das incertezas. E o oceano das incertezas vai ter uma praia que se chama Praia da Angústia. Por sinal, nós estamos vivendo um momento muito complicado da humanidade. Um momento de muitas dúvidas e angústias. E pode se preparar. Até o ano de 2030, nós teremos muitas dúvidas e muitas angústias. Perceba que quando você tem muita dúvida e muitas angústias, muitas incertezas, você começa a ter uma doença que é a pior de todas as doenças. É a doença espiritual. Nós já falamos que existe a doença física, a doença psíquica, mas existe a doença espiritual. Qual que é o problema da doença espiritual? A doença espiritual
tem dois tipos de manifestação. Uma é as pessoas, elas se tornam umas pessoas o quê? Da religião, ela se torna uma pessoa muito fanática. O fanatismo é uma das doenças mais terríveis do ser humano. E a outra doença é o ceticismo. O fanatismo os fanáticos são aquelas pessoas que não têm fé. Porque se tivesse fé, tenho certeza. Elas acreditam na possibilidade de um Deus que vai vir salvar. Mas você pergunta, mas calma aí. Então, você tem 100% de certeza que esse Deus vai trazer prosperidade, laços afetivos, vai trazer saúde física e psíquica, vai trazer poder? Aí a pessoa fala assim, não, eu acredito em Deus, mas esse mas significa que você não tem fé. Isto é fanatismo, é a tentativa de você fazer acreditar, fazer que a outra pessoa acredite naquilo que você acha que acredita. Mas você tem muita dúvida, você tem muita incerteza, então não é fé. O outro lado é o ceticismo, aquela pessoa que já não acredita em mais nada. Aí, do ceticismo nasce o ateísmo. Aí aquela pessoa que fala, não tem nada a ver esse negócio de Deus. Ou seja, a doença espiritual, ela paralisa o seu cérebro. Porque a dúvida, ela paralisa a sua mente. Não o cérebro, desculpa, errei. Ela paralisa a sua mente. E se você tiver tanto fanatismo como ceticismo, o que acontece? A sua tela mental não vai ser eficiente. Porque tela mental é fé. E fé tem um poder magnético. Portanto, é tempo kairos. Qual a diferença de você usar a tela mental para o que todo mundo usa geralmente? Quando você não usa a tela mental, significa o quê? Você vai exercer o poder elétrico, ou seja, o tempo cronológico, o que os gregos chamavam de cronos. Quando você usa a tela mental, você vai ter o tempo kairos, o tempo de Deus. Vamos explicar agora como que funciona essa tela mental. Agora você está no cinema, está passando o filme da sua vida, né? E aí você vai agir como roteirista. Você pode alterar no momento presente. Aí o que você faz? Então, como roteirista, você senta numa cadeira, abaixa a sua frequência cerebral. Você lembra que eu falei de beta, alfa, teta, delta? Né? Quem não assistiu às lives anteriores, vai lá, tem uma live só sobre isso. Quando você abaixa suas ondas cerebrais, você automaticamente começa a se conectar com as dimensões superiores, aonde existe o seu desejo real. Ao abaixar a sua frequência cerebral, automaticamente você se conecta à força maior. Nesse momento, você está relaxado, né? Você pode usar qualquer tipo de relaxamento, né? Alguns usam umas técnicas que já aprenderam, seja na religião, seja em cursos, né, terapeutas, qualquer técnica de relaxamento. Na internet, daí no YouTube, no Instagram, tem várias pessoas que dão técnicas de relaxamento. Vai lá e procura. Você relaxou o seu corpo. Quando você relaxa o seu corpo, você começa a projetar na tela aquilo que você deseja. Mas aí tem uma tática. Você não pode querer projetar várias coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que ter foco em uma coisa que você quer. Por exemplo, vamos imaginar que na prosperidade você queira um carro. Você tem certeza que você quer um carro. Primeiro passo. Certeza. Você tem fé que você vai conseguir esse carro? Aí você fala assim, não tenho bem fé, que eu estou passando por um momento difícil. Então você não tem fé. Então você precisa primeiro o quê? Trabalhar o conhecimento dentro de si. Você precisa antes valorizar-se, descobrir que você realmente é um Deus e que tudo pode acontecer instantaneamente. E aí eu vou perguntar para você,
mas qual carro que você quer? Ah, não sei qual carro que eu quero. Não, você tem que saber exatamente o carro que você quer. Vamos imaginar que você quer uma Mercedes. Aí você vai falar assim, mas Fernando, Mercedes, não, Mercedes é muito. Pode ser um meio termo, um Corolla, ou não. Olha só, você começou a colocar dúvidas na sua tela. Ah, quero Mercedes? Ah, quero Mercedes. Então, você quer Mercedes? Qual a cor da Mercedes? Ah, não, qualquer cor. Já está errado, porque gera dúvida. Qual tipo de Mercedes? Ah, não sei também. Você então faz o seguinte, vai lá na concessionária, estuda o carro que você quer certinho, e aí quando você souber aquilo que realmente você deseja, aí você começa a projetar o seu filme na tela mental. E aí, para que você tenha emoção nessa tela, porque você precisa colocar a sua vida, porque é a sua vida que se está projetando nessa tela. Você precisa usar o quê? Os 5 sentidos. Você vai usar a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato nessa tela. E aí o que vai acontecer? Vamos lá, audição. Então imagina que você está lá na concessionária comprando o carro, a sua Mercedes. Aí você vem a vendedora falou assim, parabéns Fernando, você acabou de adquirir a sua Mercedes. Ou seja, eu exercitei a minha audição na hora da minha tela. Aí você pega a chave do carro, vai até o carro, você ouve até o barulho de abrir a porta, você entra no carro, você liga o carro, você escuta o barulho do motor. Tá certo que carro novo, Mercedes, não vai ter barulho, mas em todo caso, você imagina aquele barulhinho bem baixinho, aí você liga o som do carro, né? Você parece que tá, como é uma tela mental quântica, já está na música preferida. Você liga o carro e começa a tocar a música preferida. E aí você começa a usar um outro sentido, que é a visão. Você coloca a mão no volante, olha para aquele painel, olha para o banco de couro, aí você sai pela rua e você começa a ver as paisagens, você dirigindo aquela Mercedes. Aí você chega na sua casa, liga o portão elétrico, encosta a Mercedes, aí vem a sua esposa toda feliz, aí você vai usar o terceiro sentido. O terceiro sentido, o olfato. Aí você imagina, a esposa chega toda cheirosa, né? Porque ela está feliz que você comprou a Mercedes. E aí você pede para ela entrar na Mercedes, ela fala, nossa, que cheiro maravilhoso de carro novo. Usou o terceiro sentido. Vamos usar o quarto sentido. Aí você fala para ela, vamos comemorar o fato de nós termos conseguido a nossa Mercedes. Aí se pega, né, e vão para o melhor restaurante da cidade. Então se imagina andando ao lado da esposa, né, ou do marido, ou do companheiro, e vai até o restaurante. A hora que você chega no restaurante, né, você pede para o garçom uma champanhe, aí você brinda com a sua esposa, com o seu companheiro, e fala assim, pela nossa Mercedes. E toma, e sente o sabor daquela champanhe, comemorando a Mercedes. Faltou o último, né? O último é o tato. Então você termina, paga, né? Paga lá o garçom. Imagina, você tem que imaginar essa cena toda na sua mente. Aí você vai, novamente, encosta, passa a mão na Mercedes, né? Você vê que ela está bonita, abre a porta, você toca no banco, novamente você pega o volante, você está usando o tato. Essa imagem vai gerar da sua mente que você já tem a Mercedes. Isto é importante. Você não pode colocar no futuro, porque é Kairos. Kairos não tem tempo e nem espaço. A sua tela mental, ela tem que ser no presente e não no futuro. E aí, você vai perceber o seguinte, você vai estabelecer 30 dias, ou uma fase lunar, 28 dias. E aí o que vai acontecer? Nesses 28 dias, se você tiver certeza, fé, não pode ter dúvida. O que vai acontecer? Algum acontecimento vai acontecer na sua vida que você vai realizar a sua tela mental.
Só que existem ainda dois ingredientes fundamentais para que você realize o seu desejo. O primeiro é o merecimento. E o segundo é um elemento para você tirar de vez a dúvida. Vamos começar pelo segundo. Ao invés de você fazer a tela mental da Mercedes, você chega para sua esposa e fala assim: minha esposa, eu vou comprar hoje, seu companheiro, vou comprar hoje o carro. A sua esposa fala assim: a Mercedes que a gente quer? Não sei se é Mercedes, vou sair para comprar. Aí você vai, ao invés de você ir na Mercedes, você sabe que você não tem dinheiro. Então você vai lá e compra um Fusquinha, né? Fusca é exagero, é muito antigo, né? Então, você compra um Uno, né? Nem sei se fabrica o Uno. Aí o Uno não está tão bom, está meio ruim, né? No caminho você usa todos os elementos contrários. Quando você chega na garagem, a sua esposa olha assim: mas calma aí, cadê a Mercedes? Amor, não tinha condições, comprei só esse Uno. Aí imagina a briga que dá, né? Você já imagina todo. Quando isso acontecer, sabe o que você faz? Você para o filme, vai lá até o rolo, corta o pedaço do filme, pega um fósforo e queima e fala assim: não é isso que eu quero. E aí sim você projeta a verdadeira tela mental que você quer. Esse é o primeiro fator para ajudar a sua tela. É só uma vez que você pode fazer isso. O segundo fator é o merecimento. E é aí que pega. Por quê? Como a maioria das pessoas não tem fé, elas não reconhecem o Deus dentro delas. E por ela não reconhecer o Deus dentro delas, elas não acreditam que ela tem 7 dimensões e que nas dimensões superiores, a quinta, sexta e sétima, existe tudo, um reino de todas as possibilidades. Por você não acreditar nisso, você não tem merecimento. Então o primeiro passo é você expandir a sua consciência e utilizar a inteligência natural, que é o seu poder mental, para transformar a sua vida. Lembre-se, eu sou, eu posso, eu mereço, eu aceito e eu agradeço. Isso vale para tudo. Eu citei o exemplo do carro, mas serve também para os laços afetivos, serve para a sua saúde, serve para o seu poder. Até um dia que você vai chegar a um ponto e falar assim: tudo isso, todos esses bens materiais, é tudo ilusão. Então, aí você vai descobrir um objetivo maior, um propósito maior. Você vai descobrir que a verdadeira tela mental que te vai fazer feliz é construir um mundo bem melhor. Nesse dia, você terá de tudo. Mas por quê? Você se conectou ao Pai. E aí, talvez você faça o último filme da sua vida. Você volta para a casa do Pai e o Pai vai lhe recompensar com um filme eterno. Você não vai precisar mais passar pela face da terra e ter que passar por toda essa dor e sofrimento que infelizmente ainda nós estamos passando. Olha, eu desejo que a sua tela mental seja magnífica, seja eterna e plena de amor. E assim é.